E por que Portugal não é o primeiro? Colombo pelo Reino da Espanha, certo? E ele era genovês, ele era da Itália. Perfeito. E por que foi ele não um português que chegou primeiro? Na verdade, Portugal negou essa ideia. Ah, é? Ele primeiro foi em Portugal, ele foi treinado em Portugal. Ah, não sabia. A escola de navegação tudo que ele aprendeu sobre navegação, ele aprendeu em Portugal. Só que quando ele foi pro rei Dom Manuel, na época já era o rei Dom Manuel, ou foi antes, Dom João III? Mas como que era, por exemplo, Colombo? Ele é um cara e falou, eu quero ir em tal lugar. Me dá... Ele não tem navio, ele não tem nada. Isso aí, exatamente. Ele tem uma ideia. Ele tem uma certa fama. Uma startup ele quer fazer. Isso aí, mais ou menos isso. Mas aí... E aí, rei? Me dá? Portugal não acreditou na ideia como dele. assim você vai chegar na Índia, cara? Pelo oeste, você tá louco? Não existe essa possibilidade. E Portugal tava certo. Não tinha mesmo essa possibilidade, a menos que atravessasse lá embaixo do Chile e, saísse lá não tinha outra... Não, é bizarro. Então Portugal negou, sai daqui, cara, não tem cabimento isso. Aí ele foi pra Espanha. E aí Isabela e Fernando, que eram os dois monarcas espanhóis, tá bom. Então pega esses três navios. Já tinha derrotado os muçulmanos, já tinha unificado a Espanha. Então já... Toma esses 3 navios... E vai lá. E foi. E, vamos colocar assim, literalmente uma cagada, sabe, intercontinental. Por quê? Porque ele não fazia ideia de que ele tinha chegado num novo continente. Nesse sentido. Ele queria chegar na Índia. Mas o erro do cálculo dele fez ele chegar na América. Quando chegou os caras, quem que são assim? São os índios. Isso, Vilela, isso aí. Não somos índios, não. Pô, agora é índio. Eu errei e eu não vou assumir esse erro. Vocês são os índios isso e a gente chegou na Índia. Isso aí. Então foi essa a ideia. Porque se Portugal tivesse aceitado, teria errado, mas teria descoberto um novo continente e teria mudado, muita coisa. Cara, imagina que doideira que seria o mundo, né? Muita coisa teria mudado, a gente não faz ideia, porque tudo tá conectado, entrelaçado mesmo. Mas foi sorte ou os barcos, os navios que eles tinham eram pra isso mesmo? Aguentava? Não, aguentava. Não foi um acaso, então? Não, o que foi um acaso foi ele ter chegado num novo continente. Tá. Isso foi um acaso, porque ele queria a Índia. Ele achava que dava pra chegar na Índia. Mas, vamos dizer, a tecnologia pra chegar lá ele tinha. Mas quando ele volta, o que acontece com o mundo? Colombo? A notícia se espalha. Nada demais. Sério? Nada demais. Não seria que nem hoje. Fala, nossa, descobriu um novo continente! Isso! Vamos todo mundo e tal. Ou um novo planeta que tenha vida ou alguma coisa do tipo. E todo mundo só se fala nisso, não? Não, nada disso. Literalmente encontrou um território novo. Tá, e aí? Tanto que a colonização da América foi feita só depois. Depois é que os espanhóis, sabe, anos depois que os espanhóis começaram a pensar na possibilidade de mandar algumas expedições, aí encontraram ouro, aí a coisa começou a se tornar profissional. Mas a princípio não. E de Portugal? Em Portugal, paralelo, como que vem parar no Brasil? Pelo mesmo motivo? E aí Portugal, assim, existe uma teoria que ainda precisa ser mais confirmada. Se não acreditavam nessa teoria, como que eles vão tentar a mesma coisa? Isso aí. A princípio, com essa experiência de navegação, porque Portugal omitiu muitas informações, né? Tem até um livro muito bom do professor Brandão, Renato Brandão, ele lançou agora e eu recomendo muito que ele estuda isso, foi a tese de doutorado dele. Ele estuda o impacto dos templários e justamente essa mente portuguesa da época de 1500 nessa exploração. Do porquê que ela pode ter sido intencional, do porquê que há indícios fortes de que já se conhecia, ou pelo menos já se supunha que tinha territórios mais ao sul. É bem legal, assim, os indícios. Então, parece que Duarte Pacheco Pereira, um navegador português brabo, já esteve aqui em 1498. Ah, é? E escreveu uma espécie de crônica. Mas isso ainda é problemático do ponto de vista historiográfico. Assim, a gente não tem a certeza. É debatido ainda. Mas uma confirmação mais lógica é, tipo, no Tratado de Tordesilhas... Por que Portugal insistiu tanto que a linha fosse movida mais léguas a oeste? Se ninguém sabia nada. Então, o legal da história é isso, porque você pode, sabe, ficar... Elucubrando, falar, eles deviam saber mais coisa, né? E essa investigação faz com que novos estudos apareçam e talvez a gente confirme essa ideia. Mas ainda é um debate. Mas vamos colocar pro pessoal lá em casa e para mim também, tentar descrever
O que foi essa aventura desses caras malucos subindo naquele pedaço de madeira e atravessar um oceano? Qual que era a realidade no navio? O que eles comiam? Quais eram os perigos? Como que funcionava isso? Como que voltar nesse tempo? Como seria? Resumindo... Eram meses? Meses. Anos. Anos? A gente pode dizer que eram anos. Para fazer uma travessia... A primeira travessia foi literalmente um ano. A travessia completa de Vasco da Gama. Sei. Isso porque já vinha tudo sendo mapeado décadas antes. Alguém ia indo um pouquinho mais longe. Exatamente. Tá. Começou com Gil Eanes, depois foi expandindo com Duarte Pacheco Pereira, depois expandiu para Bartolomeu Dias, depois expandiu para Vasco da Gama. Então foi literalmente um acúmulo de conhecimentos que foi ticando os quadradinhos aí. Entendi. Então daqui você vai para cá, daqui você vai para cá, daqui vai para cá, né? E isso tudo foi sendo coletado. Mas o que representou... Tem um historiador inglês chamado Charles Boxer, um dos maiores historiadores de Portugal, e ele é inglês. Isso é que é mais incrível. Ele é um dos mais respeitados. Ele disse que Adam Smith, que é o pai da economia moderna, né, como muitos consideram, disse que as grandes navegações são a descoberta das Américas e da passagem das Índias são dois dos maiores acontecimentos da história. Porque literalmente revolucionou tudo. Mudou o jogo. Mudou o jogo completamente. E para você fazer isso, era você literalmente se lançar ao desconhecido. E ia apodrecendo. Você ia apodrecendo dentro do navio. No navio em todos os aspectos. Eles iam parando em algumas ilhas ou não? Sim. Tá. Por exemplo, quando eles saíam de Portugal, era Ilha da Madeira, Açores, aí pegava Cabo comida. Verde, faziam suprimentos. Mas, Vilela, o problema é o seguinte, cara. Era comum calmaria acontecer em vários momentos. De não ter vento e os caras ficar parados. E essa é a pior coisa que poderia acontecer para qualquer navegador português. Você encara uma tempestade braba, mas você não encara calmaria, cara. Porra. Porque assim, você... Pior. Ó, a viagem de Vasco da Gama, a primeira viagem de Vasco da Gama, os caras ficaram 30 dias à deriva no alto mar. Tu imagina o que é ficar 30 dias em alto mar? Nossa, sem fazer nada. Sem fazer nada e os suprimentos acabando. Comida acabando. Podre. Comida já estava podre. Depois da segunda semana, a comida já estava... levavam? Biscoito, pão. Geralmente isso. Biscoito, sopa, pão, fazer sopa, não? Alguns miúdos, algumas coisas assim que eram conservadas no sal. Tá. E pescavam. E pescavam, né? Peixe era uma coisa muito usada. Tá. Só que o problema principal era a água. Ah, é? Quando acabava a água... É mesmo? Tu imagina quando acabava a água doce, o que os caras faziam? Morriam. Nas primeiras viagens, tem uma estimativa de que 1.000 navegadores, aproximadamente, o Roger Crawley, também um outro inglês que é fantástico, escreveu o livro Conquistadores, que é outro livro obrigatório para qualquer pessoa que queira aprender a história de Portugal nesse início. Conquistadores, de Roger Crawley. Ele diz que essa... Valeu, mano. Opa! Vai numa... Aí, merece um aumento aí, ó. Já ganhou aumento nessa. Merece um aumento. O refri, vai querer um refri? Eu aceito. Eu também vou querer outro aí. E aí, o que aconteceu, então, esse historiador Roger Crawley, ele diz claramente, ele diz o seguinte, de 1.000 navegadores que partiram de Portugal nas primeiras viagens, pelo menos 1/3 morreu. No caminho. No caminho. 1/3. Ou seja, de 1.000, 1/3 dá o quê? Mais de 300 e poucos. Tem um lance do botulismo nessa época também? Escorbuto. Escorbuto. Escorbuto era o principal problema. Era o principal. Vitamina C, esquece. Não tinha vitamina C. Tudo apodrecia. Frutas apodreciam. Então, os caras tinham que... Os caras eram acometidos de escorbuto. Dente caía... Então, assim, era um inferno. Era um inferno. E muita gente diz assim, mas eles eram obrigados a ir, pegavam lá os prisioneiros e metiam na caravela, que nada. Não? Não, as navegações, essencialmente, eram feitas por cidadãos portugueses. Existem evidências claras de que... contratados? De que os... faziam parte, recebiam algum salário mísero de marinheiro, claro, deviam receber muito pouco... E
eram colocados nos navios. Até porque, assim, existia uma fama, existia um certo respeito perante esses navegadores que encaravam. Ah, é? Mas eles sabiam o inferno que era. Então, assim, esses relegados e tal, essas pessoas que... Ah, Lívia. Valeu. Os tais dos degredados. Eu até fiz um vídeo no Impérios AD explicando um pouco sobre esse lance dos degredados vou ver. na colonização. Muita gente diz que a maioria era degredado, mas não essa era. Lenda que só veio preso e assassino pra cá. Um historiador brasileiro chamado Geraldo Pieroni, ele fez o estudo mais completo do lance dos degredados que vinham pra cá. Que mostra que, vendo os escritos de Portugal, da Torre do Tombo, a quantidade de prisioneiros que eram mandados para cá era a menor parte. Era literalmente a menor parcela de toda a tripulação dos navegadores. Eram marinheiros que tinham que ter experiência e eram cidadãos portugueses. Então, esse lance de relegar a segundo plano é um tipo de discussão que é só ideológica, né? Científica, a gente tem evidências claras de que foi pensado e pessoas foram escolhidas para isso. As mentes mais brilhantes eram as que comandavam. O restante era braço, né? Era força de trabalho, mas os caras sabiam o que estavam fazendo. Então foi assim, Mas a gente pode dizer que é o mesmo nível dos astronautas, esses caras, não pode? Excelente. Não é? Excelente. Eles sabiam que tinha uma grande chance de não voltar, ou eles eram enganados? Não, sabiam. E mesmo assim? Iam. Era uma... Vamos dizer, Portugal criou uma cultura da navegação... Dos desbravadores. Tanto que quando eles saíam dos portos de Lisboa, esse Roger Crawley, nesse livro aí dos Conquistadores, ele conta, eles eram ovacionados, todo mundo ia pra beira do Rio Tejo, sabe? Recebê-los e fazer as orações. Mesmo, né? Isso aí. Então, tinha uma cultura, mas, claro, depois cobrava-se o preço. Mas isso nos primeiros anos. Nos primeiros anos da conquista dos mares. Sim. Porque depois as viagens eram muito mais frequentes e já se sabia onde podia parar. Ah, tá. Já descobriram o efeito das marés. O primeiro a estudar o efeito das marés com a Lua foi Duarte Pacheco, que é português. Então ele foi o primeiro a estudar assim, empiricamente essa relação de como eles poderiam chegar lá e usar... Aproveitar os ventos, o movimento das... Isso aí. Navegar, né? Usando os aparelhos que já existiam. Astrolábio, invenções muçulmanas, invenções judaicas também, né? Dos judeus. Então, eles coletaram tecnologias e as adaptaram a uma nova realidade que ninguém tinha feito ainda. Então não é que Portugal, assim... Astrolábio, você sabe o que é astrolábio? Não. Não é a boca do Buzz Lightyear, não é isso. Sei que você pensou nisso, não tem nada a ver. Mas por que ele pensaria isso, cara? Porque o Lenny é o cara dos trocadilhos, então o cara fica lá toda hora pensando nesse tipo de coisa. Entendi. Então eles criaram novas tecnologias, os barcos são as novas tecnologias que a gente atribui totalmente aos portugueses. Mas... eles usaram também muitas tecnologias de outros povos, claro. Claro, né? Não tem como. Mas aplicaram a um novo patamar. E sim, o Charles Boxer, esse historiador inglês, ele diz que é comparável às grandes... ao espaço, às viagens espaciais. Exato. E esse lance da religião, né? Da fé tá muito enraizada, de os jesuítas virem... Tanto, eles se achavam cruzados. Levar a conversão para todo mundo. Isso aí. Tanto que os jesuítas eram treinados para isso. Eram treinados para... também, uns caras corajosos, hein, cara? E eles, assim, em sua maioria, eles eram, vamos colocar assim, protetores dos povos, em uma certa medida, claro. Tá. Dentro do que eles podiam, eles faziam denúncias de maus tratos e tudo mais. Então, os jesuítas, eles, por mais que eles quisessem colocar a fé... converter, né? Mas, ao mesmo tempo, eles tinham uma certa visão de povo e de cuidado para aquele povo. Entendi. Mas nem sempre dava certo, os conflitos rolavam, aí a gente volta novamente, o choque de cultura,